Olá pessoal, a paz e a graça. Estamos passando aqui para dizer que estamos num momento de situações externas de agravamento de vata. E os agravamentos de vata traz muitos desequilíbrios. E esses desequilíbrios traz um desequilíbrio principalmente para a alma e a mente, as nossas emoções. A gente faz assim, nossa, a gente fala assim, nossa, eu faço tanto e ainda passo por situações de desequilíbrios. A gente tem uma falsa ilusão de achar que a gente não vai mais passar por aflições e desequilíbrio nenhum, porque a gente já descobriu a fórmula mágica. Mas a fórmula mágica que existe é de que a gente está no mundo e o mundo ele tem os seus desafios. E nós temos que estar vigilante o tempo todo. Estou falando isso porque eu estou passando por uma crise de agravamento de vata e tem outras pessoas do nosso grupo também que estão passando por crises. E não tem como, a gente tem que praticar o que a gente já aprendeu, tá? O que a gente sabe do Ayurveda, praticando essas regras, igual tem a Ivana, né? A Ivana, ela está praticando a regra direitinho, ela coloca lá, ó, já fiz isso, ela faz o ritual. E fora do ritual, fazendo o ritual ainda tem desequilíbrio, só que são os equilíbrios pequenos. E quando a gente sai desse ritual, vai vir desequilíbrios fortes, contundentes. E aí a gente, o que faz? Volta para as regras, vai cumprindo as regras, desde o acordar, as práticas, que vai fazendo tudo para quê? Para ter um fogo digestivo que tenha força para digerir as circunstâncias e as situações do nosso hoje, do nosso presente, e para a gente não ter desequilíbrio muito acentuado. Então essa é a prática do Ayurveda. Essa é a cura que o Ayurveda propicia, que através são práticas assim de atividade, de coisas simples, de coisas de especiarias de cozinha, uma alimentação consciente, atividade física adequada, hora de dormir, todas essas condições são regras para ter um fogo metabólico forte ou que digere as circunstâncias e situações atual. E digerindo, a gente não vai entrar em desequilíbrios grandes, em crises elevadas. E se a gente não respeitar as regras, Então, a gente vai passar por desequilíbrios acentuados. Então, eu sou estudante, eu sou discípulo de Jesus Cristo e estudante da Bíblia. A Bíblia diz que a gente, na condição de ser discípulo de Cristo, a gente se torna escravo de Cristo. E o Ayurveda não é diferente. O Ayurveda traz uma medicina preventiva, mas você é escravo das regras. Você tem que praticar as regras, você não é livre para fazer o que você quer. Você é livre para fazer o que é certo, o que o seu corpo pode, o que o seu fogo digestivo digere. Então é essa autoconsciência que ela é, assim, às vezes chateante. Eu fico chateado com isso porque eu queria poder fazer o que eu quero, o que eu gosto. E a vida diz que não é bem assim. E o Ayurveda também diz que não é bem assim. E a Bíblia também diz que não é bem assim. A gente tem que fazer aquilo que a nossa mente sátrica, o nosso espírito que está ligado ao espírito abrangente, o espírito imanifesto, que é Deus. Na cultura védica se chama ele de Brahma, ele é o imanifesto. E nós, na condição humana, nosso espírito humano entra em conexão com esse espírito e é guiado por ele. E a guiança por ele é ele nos ensinar a nos posicionarmos diante das circunstâncias. Nós estamos num mundo onde há umas trevas, onde há aflições, onde há desafios. E Deus nos coloca aqui diante dos desafios para a gente ser obediente a Ele, ser dependente dEle. E essa dependência e obediente a Ele é ter o fogo digestivo forte. Deus ele se manifestou, a Bíblia relata Deus manifestado como um fogo numa sarça ardente.
Esse fogo é o fogo digestivo, é o mesmo fogo que o Ayurveda fala. O Ayurveda só nos ensina a gente ser sacerdote desse templo do Espírito Santo. E nós estamos aqui a todo tempo para servir a esse Espírito Santo. E a gente só vai servir em situações difíceis. E quando a gente tiver em situações boas, glória ao fogo digestivo, glória ao Agni que está bom, glória a Deus. É Deus que é Ele que usufrui do bem e do melhor, e a gente, junto, obedecendo, a gente vai ter situações menos desfavoráveis. E vamos ganhando longevidade e saúde. Então é isso aí. Vamos em frente, vamos permanecer, perseverar. Grande abraço.